Uma vida abençoada. Alguém aqui não quer uma vida abençoada? Tem alguém aqui que não quer ser abençoado? Tem alguém? Não, né? Certamente que não. Todos nós desejamos ter uma vida abençoada. E o nosso desafio através dessa série de mensagens é o entendimento que uma vida abençoada, no padrão celestial, no padrão divino, é diferente do padrão humano, do padrão de sociedade. Para a sociedade, para o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, uma vida abençoada é a tradução de prosperidade, dinheiro sobrando no banco, contas pagas com tranquilidade, uma boa casa, carros, viagens. Talvez essa seja a referência para o mundo de uma vida abençoada. E você muitas vezes, assim como eu, às vezes olhamos para essa referência e achamos, olha, não, faz sentido, porque realmente é bom ter dinheiro, é bom ser próspero, mas o que nós precisamos entender, o que é principal, o que fundamenta o entendimento de uma vida abençoada é a identidade espiritual. Saber de quem você é filho e filha, saber qual é a sua herança garantida, e ter uma mudança da sua cosmovisão, sua forma de ver o mundo. Olhamos hoje, muitas vezes, na perspectiva daquilo que é perceptível, daquilo que é sensorialmente experimentável, aquilo que você toca, aquilo que você sente, aquilo que você controla, aquilo que você usufrui. Essa é a nossa dinâmica. É nesse patamar que muitas vezes nós nos condicionamos e achamos, olha, é por aqui, é isso aqui, a vida se resume a isso aqui. Mas nós vamos entender, estamos caminhando na construção desse entendimento, que a identidade espiritual em Cristo Jesus nos dá uma outra perspectiva. Olha o que Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, diz no capítulo 1: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Em Cristo Jesus você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, novamente em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Essa visão, essa mudança tem que chegar no seu coração, porque senão você vai investir a sua vida, você dedicará todo o seu esforço e determinação única e exclusivamente em busca de coisas, para construir coisas. É errado trabalhar para enriquecer? Jamais. É errado ambicionar a expansão e o crescimento? Não, de forma alguma. O que é frustrante e equivocadamente nos leva a um posicionamento de desperdício é achar que tudo se resume a isso, a essa condição humana. O que Paulo está dizendo aqui, olha, se você tiver um entendimento de que você em Cristo Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo, e que em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foram liberadas, muda a sua perspectiva. Então você passa a olhar, ao invés de quem está condicionado às circunstâncias terrenas, essa labuta, essa luta, essa intensa busca de sobrevivência, mas também de prosperidade, você olha isso como algo transitório, algo que não é o principal. A sua visão é na perspectiva celestial. Lá você sabe que as bênçãos estão liberadas, estão garantidas e elas são eternas. Por quê? Porque tudo que acumularmos,
tudo que ao longo da nossa vida construirmos como aquilo que se traduza como uma prosperidade financeira, você não vai levar para a eternidade. Na verdade, não te servirá em absoluto para te fazer acessar a eternidade. Por isso que Paulo está falando, olha, é em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas é em Cristo. Por isso que é a primeira chave, e a primeira referência importante é saber qual é a sua identidade espiritual. De quem você é filho, espiritualmente falando. Porque se torna filho de Deus aqueles que entregam o seu coração, entregam a sua vida a Cristo Jesus, reconhecem que a sua vida só terá sentido, ou será eterna, a partir da rendição em Cristo Jesus. Então, talvez, e assim espero, seja essa noite, para alguns aqui, para o entendimento, eu quero mudar a minha perspectiva de vida. Eu continuarei me esforçando, me dedicando, trabalhando, eu continuarei usando os meus recursos e os meus conhecimentos, mas agora entendo que tudo aquilo que o Senhor construir na minha vida será para propósito, haverá algo que Ele fará na dinâmica da minha vida, com tudo aquilo que Ele me possibilitar. Fora isso, queridos, é um grande desperdício. Ao longo dos séculos, homens e mulheres que foram absurdamente relevantes, absurdamente prósperos, ricos numa exponencialidade jamais imaginada, já se perderam, e a riqueza ficou, ou ela se diluiu, ou ela se desfez. Então a grande questão é, qual é a nossa riqueza? Aonde está o nosso maior valor? E a mensagem de hoje é uma pergunta: eu sou generoso? Nós vamos falar de generosidade. Já falamos aqui, Natália já falou sobre generosidade. Todas as nossas reuniões nós ensinamos os princípios bíblicos de generosidade, mas nós queremos hoje ampliar esse entendimento, porque sabe, talvez você esteja aqui pela primeira vez, e é a primeira ministração dessa série de mensagens, e eu já vou desconstruir um raciocínio que pode surgir na sua cabeça. Não tem nada a ver sobre dinheiro. Estamos falando de uma vida abençoada, mas não estamos falando que uma vida abençoada é somente aqueles que acessam prosperidade financeira. E nós vamos falar de generosidade, mas nós precisamos entender que a manifestação de generosidade, ela até pode se traduzir financeiramente, mas no final de tudo, é sobre o coração, é sobre uma entrega muito maior do que valores financeiros, muito maior. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, lembra dele? Que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O exemplo dessa mulher, Maria, tem que falar
algo no nosso coração. Você não pode dizer que entregou a sua vida a Jesus. Você não pode intencionar dar a vida a Jesus, mas não acompanhar nesse pacote de decisão os seus recursos. Sabe por quê? Porque Deus não te salvou pela metade, e não quer metade, uma parte da sua vida. E a área mais difícil que nós temos para render ao Senhor em adoração é a área financeira. E aqui não há uma classificação no âmbito da dificuldade entre quem tem mais e quem tem menos. Quando falamos de recursos financeiros, a dificuldade de entendimento de que a adoração extravagante deve ser algo do nosso coração, como foi com Maria, ele se manifesta daquele que ganha pouco, como naquele que ganha muito. Por quê? Coração. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Maria tinha um frasco de nardo, um perfume caro. Eu não sei se você tem na sua casa um perfume caro. Geralmente os perfumes caros são em pequenos recipientes. Esse de Maria valia 300 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então hoje tem uma amplitude de referência muito grande, porque uma diarista hoje pode cobrar até R$150, dependendo da cidade até mais, de 150 a 200 reais uma diarista. Mas se a gente pegar como referência o salário mínimo, divide por 30 e multiplica por 300, é um valor caro. Mas o que Maria fez? Para Maria, o coração dela não estava no valor daquele perfume. Onde está o teu coração? O nosso coração sempre estará no lugar que nós damos mais valor. O meu coração pode estar no meu patrimônio, nos meus bens. Meu coração pode estar na minha família. Meu coração pode estar nos meus filhos. E onde nós colocamos o nosso coração é porque nós identificamos, isso aqui é o que mais vale para a minha vida. E o que Maria fez tem que nos levar a uma reflexão de que o que vale mais, o que é mais importante, é o que retemos numa perspectiva humana e numa tentativa tão frágil de acumular, de ter e reter, ou é usar aquilo que o Senhor nos concedeu e em gratidão e adoração oferecermos a Ele. Na igreja primitiva, Paulo, falando com os cristãos, os crentes da Macedônia, lá em 2 Coríntios, havia chegado um tempo de extrema necessidade para a igreja de Roma, e a igreja de Coríntios já havia experimentado e ainda experimentava esse tempo de tribulação. Mas a igreja de Coríntios sabia que a igreja de Roma estava necessitando de ajuda. Eles quase não tinham recursos, mas olha o que Paulo fala: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Cara, isso desconstrói um raciocínio lógico. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em quê? Em medíocre generosidade? Em superficial generosidade? É isso que a igreja da Macedônia fez? Não, Paulo está dizendo que eles transbordaram em rica generosidade. Paulo está dizendo: olha, tem um povo
passando dificuldades, experimentando as mesmas necessidades, mas quando eles viram que os seus irmãos estavam experimentando a mesma situação, e eles estavam em desespero, eles se alegraram na miséria que eles estavam, na dificuldade que eles estavam, eles se alegraram, e essa alegria se transformou em abundante generosidade, em rica generosidade. Pois dou testemunho, Paulo está endossando, eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Você tem que falar alguma coisa para o nosso coração, porque às vezes a gente olha só para as nossas condições, né? A gente olha para a nossa situação e a gente fala: não, eu sou o mais miserável, ninguém está sofrendo mais do que eu, ninguém tem mais necessidade do que eu. E olhando, inclusive ampliando esse conceito racional, deturpado, humano, às vezes eu até tenho recursos, as bênçãos já chegaram na minha vida. Domingo passado nós falamos de quem? De Mamon, aquele espírito que fala para o nosso coração: não seja generoso não. E a gente já repreendeu esse espírito, e hoje a gente está falando de generosidade. Então às vezes eu até tenho recurso, mas eu olho de uma forma egoísta e digo: não, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar, porque amanhã pode fazer falta. Agora que a minha vida equilibrou, agora que está tudo dando certo, né? Está tudo equilibradinho, não dá nem para pensar em ajudar. Nós temos aqui o Ministério do Amor, recorrentemente, todo mês, nós temos o bairro Pevi. Esse mês foi cerca de 100 cestas básicas, né? E é interessante porque antes do dia que foi entregue as cestas básicas, lá no centro administrativo, no nosso escritório lá no centro da cidade, eu vi os pallets lá e estava bonito, né? É bonito ver aquilo lá, né, Carlos? É bonito ver as cestas básicas lá acumulando, né? E eu já falei para o ministro Carlos: ministro, é para liberar, isso aqui é para zerar. E semana passada, logo depois da entrega, eu olhei, tinha acho que 10 cestas básicas lá, né? Vazio, né? Vazio, graças a Deus, porque eu fiquei pensando, quantas famílias foram abençoadas? Sexta-feira eu fui lá, o bolo já estava enchendo. Por quê? Porque muitos estão entendendo: olha, eu tenho pouco, mas eu posso ser generoso, há algo que eu posso oferecer. É o que a igreja da Macedônia nos ensina. Eles alegraram-se, mesmo não tendo, e insistiram com Paulo: Paulo, não nos deixa fora. Então, na verdade, a gente não deveria nem insistir aqui em falar: olha, você precisa ser generoso, você precisa ser fiel ao Senhor, você precisa dizimar, você precisa ser ofertante. Deveria ser algo espontâneo, e nós vamos entender por que dessa espontaneidade. Por quê? Por que que Maria pegou um perfume? Ministro, quanto que valeria? Faz a conta para mim. 15 mil? Oh, é caro, hein? Você já deu um perfume desse para tua mulher? Que isso? 15 mil reais? Um perfume? Acha? Rapaz, não dá coragem não. E se cai um vidro desse e quebra? Você dá um infarto no homem, né? 15 mil reais. O ministro Flávio fez a conta aqui. Por quê? O que explica a generosidade dessa mulher? O que explica o desapego, a desconsideração desse valor no coração dessa mulher? Mas olha que interessante,
Ao mesmo tempo em que eu vejo uma manifestação de generosidade, eu vejo alguém que se incomodou com a manifestação da generosidade. Pode estar preparado, queridos, pode estar preparado. Quando você intencionar ser fiel e generoso, porque é uma escala, fidelidade e generosidade é uma escala, na sua vida vai aparecer alguém para dizer: para com isso, porque o diabo sempre manda os seus, o diabo sempre tem os seus agentes. Às vezes é na família: você é louco, você vai dar dízimo? Estava falando com a Anne, né, Anne? Desafiador, é desafiador, a gente já viu sobre isso, é um teste, é um desafio. Sempre vai aparecer alguém, sempre vai aparecer um Judas que vai questionar: por que você está fazendo isso? Que desperdício, que erro estratégico. Porque o que Judas apresenta é um erro estratégico. Não, esse dinheiro foi mal usado. Esse dinheiro esse valor foi desperdiçado. Esteja preparado. Mas se você e eu entendermos a motivação de Maria, essas vozes não vão nos influenciar. Por quê? Porque ou existe um coração generoso ou existe um coração egoísta. Eu tenho Maria com um coração extremamente, escandalosamente generoso. Escandalosamente generoso. Mas eu tenho um contraponto. Eu tenho Judas Iscariotes, numa manifestação de extremo egoísmo. Cada um de nós precisa dar uma olhada rigorosa no nosso coração. O salmista fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse sonda-me, ó Deus, deveria ser algo constante. Senhor, mapeia o meu coração. Todos nós deveríamos constantemente orar: Senhor, sonda o meu coração. O meu coração tem sido generoso ou tem sido egoísta? Eu tenho tido manifestação de misericórdia, ou eu tenho um esfriamento, uma insensibilidade que me leva a desconsiderar a necessidade do reino, da expansão? Porque veja bem, deixa eu colocar aqui de uma forma muito prática. Deus poderia fazer e pode fazer do jeito que Ele quiser, porque com a palavra, com a liberação da sua palavra, tudo foi criado. Pela manifestação da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade de sermos agentes, alguém que se coloca como colaborador do Senhor para a expansão e consolidação do seu reino. Por isso que Jesus ensina na oração: venha o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. É você, sou eu, que seremos o agente celestial para a concretização daquilo que Deus poderia fazer sem a minha vida, sem os meus recursos, sem a sua vida e sem os seus recursos. Quando nós lemos lá em Malaquias 3:10, que poderá o homem roubar a Deus? Sim, vocês têm me roubado nos dízimos e ofertas. Quem é que consegue roubar Deus? Quem é que vai lá e pega alguma coisa de Deus? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você não tem acesso, você não pega nada de Deus. Mas sabe como é que nós roubamos a Deus? Olhando para Malaquias 3:10, vocês têm me roubado nos dízimos e ofertas. Não é que você pega o dinheiro que você deveria, em obediência, entregar ao Senhor, e você está roubando de Deus. Você está roubando a oportunidade que Deus lhe deu para ser agente do reino. Deus nos deu a oportunidade, com as nossas finanças, mas também com as nossas vidas, e principalmente com as nossas vidas, porque a palavra diz que aonde está o tesouro, o que está lá? O coração. Então, quando eu deixo de colocar o meu coração nas prioridades dos céus,
deixo de ser agente do reino, eu estou roubando de Deus, porque Ele me deu essa oportunidade, Ele nos concedeu essa perspectiva, e eu subtraio do Senhor. Não estou roubando nada de Deus, eu estou roubando aquilo que Deus me ofereceu, numa perspectiva daquilo que Ele quer fazer na minha vida. 3 princípios a respeito da generosidade. Primeiro, o inimigo da generosidade é o quê? O egoísmo. Vocês estão comigo? Qual que é o inimigo da generosidade? O egoísmo. Tem algum egoísta aqui? Não tem, né? Não tem. Não somos, em nome de Jesus. Rejeitamos toda manifestação de egoísmo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez essa objeção: porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Mas ele não falou isso por interesse pelos pobres, ele não estava nem aí com os pobres. Seriam 300 denários, porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Tiago capítulo 3, versículo 16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. Sabe uma realidade? Todos nós nascemos egoístas. Todos nascemos egoístas. Pega as crianças lá no Kids, vai lá, Aníbal, tira todos os brinquedos da salinha, põe um brinquedo só. Daqui a pouco tem que chamar a polícia para separar, porque a primeira coisa que a criança manifesta é meu. Eu tenho um neto de 4 anos, eu sei o que é isso. Então é inerente à condição humana essa inclinação de querer para si, de manifestar de uma forma humana o seu interesse pessoal. A palavra de Deus diz que a estultícia está no coração da criança. Estultícia é essa inclinação de fazer as coisas erradas. Fala também que a vara da correção coloca ela no lugar certo. Então, todos nós já nascemos, porque isso também é o efeito rebote do pecado que nós herdamos de Adão. Essa natureza pecaminosa traz nesse pacote a manifestação de egoísmo. No texto que nós lemos, Judas se opôs à oferta. O coração egoísta de Judas queria vender e aparentemente fazer uma boa ação. A proposta dele não era incoerente. Não, olha, são 300 denários, como diz o ministro Flávio, é 15 mil reais. 15 mil reais de cestas básicas, hein, Carlão? Rapaz, não dá, nem cabe lá no centro administrativo. A propósito, uma cesta básica padrão do supermercado que nós pegamos está em torno de 67 reais. Não é algo absurdo. As células têm conseguido, nós temos empresários da igreja, até mesmo fora da igreja, e abençoo, agradeço, sejam todos eles ricamente recompensados, né? Mas 15 mil reais, a proposta de Paulo, de Judas, falou: rapaz, 15 mil reais, vai lá no mercado lá e compra isso de cesta básica, e vamos abençoar os pobres. Mas na verdade, o coração dele não era sincero diante do Senhor. Havia no coração de Judas o mesmo que se manifestou no coração de Ananias e Safira. É aquela manifestação do espírito de Mamon, que diz para o nosso coração: rapaz, segura para você, rapaz, amanhã pode faltar, não dá dízimo não dá oferta não, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Você já pensou assim? De repente você sente uma inclinação de ofertar, fazer uma oferta, dizimar, aí vem uma vozinha que fala assim: e o mês que vem? Como é que vai ser se você ofertar, se você dizimar, e o mês que vem? Aí eu quero te perguntar: e o teu dia de amanhã? Você garante que vai estar vivo? Você tem absoluto controle sobre a sua vida? Você sabe dos seus dias?
Você consegue, você tem mesmo, nós temos mesmo a capacidade de controlar os nossos dias? Eu falei domingo passado da parábola do homem insensato, que enriqueceu do dia para a noite, plantou, colheu, derrubou seus celeiros, criou novos celeiros muito maiores, e falou para si mesmo: homem, chegou a sua riqueza, agora a sua alma não precisa mais se preocupar, come, bebe e folga para o resto dos seus dias, você não precisa nem pensar mais, você não precisa se preocupar em trabalhar, acabou os teus perrengues. O que ele ouviu naquela noite? Louco. A palavra é louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então a gente fica ouvindo essa vozinha que quer, como Judas, fala, não, tem uma estratégia melhor, pode ser diferente, mas eu ainda fico intrigado, eu ainda estou intrigado, o que levou essa mulher a escandalosamente manifestar generosidade diante de Jesus Cristo? A real generosidade é extravagante. Generosidade, a real generosidade é extravagante. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, 15 mil reais, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Minha esposa tem uns perfumes lá, que quando ela passa, toma conta do ambiente. O que a palavra está dizendo aqui, que a atitude de Maria, quando ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume, eu tenho uma curiosidade de saber qual é essa fragrância, porque dominou o ambiente da casa. Ouça, pega essa chave: generosidade extravagante contagia ambientes. Generosidade extravagante muda a atmosfera do ambiente. Você precisa entender isso, porque o que Maria fez foi não olhar para o valor, mas olhar para a gratidão. O que nós lemos no primeiro texto, que há poucos meses Jesus tinha feito o que com o irmão de Maria? O que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu, e Jesus foi lá e ressuscitou. Lázaro, sai para fora. Agora dá para entender. Agora eu começo a discernir a motivação do coração dessa mulher, que numa extravagante generosidade traduz algo que muitas vezes nos falta: gratidão. Porque quando você tem dimensão do que Deus fez com você na sua vida, qual foi a maior manifestação de generosidade que te alcançou, você consegue discernir o que Maria fez. Deixa eu dizer uma coisa para você: generosidade por generosidade, o homem jamais vai se comparar a Deus. Ninguém é mais generoso do que Deus. Sabe por quê? Porque sem você merecer, sem nenhum de nós merecermos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus, pela sua graça e misericórdia, oferece o seu melhor perfume, o seu melhor bem, aquilo que tem de maior valor, que é o seu filho, o seu único filho, para morrer numa cruz, para te salvar da condenação dos seus pecados. Então, se eu e você não conseguirmos dimensionar o valor que foi pago pelo resgate das nossas vidas, então não tem mesmo como ser generoso. Mas o que Maria estava demonstrando: Jesus, eu tenho aqui, porque ela deve ter lá no quarto dela
Jesus está lá na sala, Marta cuidando, preparando a comida, Lázaro trocando ideia com Jesus, eram amigos. Interessante que Lázaro não escreveu não foi apóstolo, não escreveu nenhum livro, mas ele era amigo de Jesus. É bom ter amigos. E que amigo foi esse, hein? Trouxe da morte, ofereceu duplamente vida para Lázaro, morte ocasional e vida eterna, porque suas irmãs falaram: não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Falaram: não, se você crê, é agora. Então, ela estava lá, meu Deus, Jesus está lá, eu amo esse Jesus, eu sou tão grato a esse Jesus, porque Ele me salvou, mas Ele também ressuscitou o meu irmão. O que eu posso oferecer da minha vida? Como é que eu vou adorá-lo? Como é que eu vou, em gratidão, manifestar o quanto eu amo? Aí ela olha e vê esse perfume. Pô, isso é que eu tenho de mais valor. Talvez a Bíblia não fala, que eu estou num exercício livre da minha imaginação. Talvez ela estivesse guardando esse perfume para seu casamento. Nem sei se ela era casada, a Bíblia não fala. Mas de alguma forma, ela preservava aquele perfume. Era o que ela tinha de mais valor. Na concepção e no olhar humano, 15 mil reais. Era o que ela tinha de maior valor. Mas naquela casa, tinha alguém que ela reconhecia como alguém digno da maior, da extravagante adoração. Então, em gratidão, agora eu consigo entender. Agora me chega o entendimento, porque foi por gratidão. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. Que alegria é essa? Que alegria é essa que te leva a abrir mão, a renunciar, a ser generoso, escandalosamente generoso? Que alegria é essa? É a alegria de entender: Deus merece a minha gratidão adora ao Senhor. Foi essa motivação que entrou no coração dessa mulher, e tem que falar com você nessa noite, porque a real generosidade, ela é extravagante. Existem 3 níveis para se dar ao Senhor: dízimos, ofertas e ofertas extravagantes. Uma pesquisa americana chegou à conclusão de que 5 a 7% dos cristãos são dizimistas fiéis. E uma pesquisa de 2007, está bem desatualizada, no Brasil, pela FGV, diz que os evangélicos no Brasil contribuem com cerca de 2% da sua renda familiar. Então aqui eu quero fazer uma colocação, porque mais uma vez eu quero reiterar: não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com o coração. Porque o que Maria entregou valia 15 mil reais, mas quando ela quebrou e derramou aos pés de Jesus, esse dinheiro desapareceu, não era mais acessível. Aquilo que foi derramado aos pés de Jesus, o valor monetário já desapareceu. Então o que restou? O exemplo. O que restou é aquilo que ficou registrado, que chegou ao coração de Deus. Tem coisas que você vai fazer, tem coisas que talvez você esteja fazendo que não tenha nada a ver com dinheiro, mas tem sido manifestação de gratidão e adoração. Nós finalizamos ontem 10 dias de clamor por Penápolis. Chamamos a igreja para estrategicamente estarmos orando em postos na cidade, em lugares da cidade. A adesão foi muito pequena.
Então, no contexto da igreja, não houve uma adesão que traduza uma adoração extravagante. A adoração extravagante nós fizemos nas 24 horas que a igreja esteve aqui. Foi diferente. Vocês estão entendendo? Que não é o dinheiro que você coloca no envelope? Não é isso, é o seu coração. É aquilo que você entrega ao Senhor. Às vezes é o teu tempo de busca na intimidade do seu secreto, numa madrugada, no momento que você selecionou, em que você, Senhor, esse momento é para te adorar. Senhor, esse tempo eu estou dedicando ao Senhor. Não tem a ver só com o dinheiro. 15 mil reais se transformaram numa adoração extravagante, mas não traduziu em efetiva reserva financeira. Nossa igreja, falando inclusive para os visitantes, mas para todos, nós não temos controle de dizimistas. Não temos, né, ministro? Não temos. Ministro Flávio, nosso ministro de finanças, tem uma equipe que o acompanha. Nós não temos controle, ninguém fica lá ticando. Eu já fui de igreja, porque eu sou nascido em lar evangélico, que havia um painel. Os envelopes estavam lá nominais. Então, mês a mês, tinha lá a rúbrica do tesoureiro. Qualquer um olhava e sabia se você tinha dizimado ou não naquele mês. Era uma coisa meio impressionante, né? E a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento. Mas nessa igreja nós não temos esse controle. Quem controla isso? O Senhor que olha para todos nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando, procurando corações íntegros, diz a palavra. O que é um coração íntegro? É um coração que não é fracionado. É um coração que diz para o Senhor: Senhor, eu sou todo seu. A minha vida te pertence, a minha família te pertence, a minha empresa te pertence, os meus bens te pertencem, tudo te pertence. Esses o Senhor está procurando. Então, voltando para o contexto dos nossos dízimos, nós não temos controle. Então eu não sei dizer se 5%, 10%, 15% da membresia é dizimista fiel. Não sei dizer. Eu sou grato a Deus, porque com os recursos que nós temos recebido, e tem mês, né, ministro, que é aqui, ó, receitas e despesas se equivalem, tem mês que desequilibra, fazemos investimentos. Hoje estamos inaugurando a nova iluminação. Acabou os cor-de-rosas da vida, né? Você tirava foto, saía todo mundo, parecia Peppa Pig aqui, né? Por causa da iluminação, todo mundo saía cor-de-rosa. Acabou, né? Cadê a Larissa? Acabou, né? Acabou isso. Amém. Agora está todo mundo certinho. Investimentos. O Senhor tem nos apontado para perspectivas de mais expansão. O que eu quero dizer é que se a fidelidade do Senhor chegar no teu coração, como eu tive hoje mesmo testemunho de uma irmã aqui, se a fidelidade ao Senhor, se o teu entendimento espiritual for transformado pela manifestação do sentimento de gratidão, e houver uma expansão de homens e mulheres que entram num ambiente de fidelidade ao Senhor, eu creio que muito mais coisas nós poderemos fazer. Mas eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado, que com os recursos que nós temos administrado, e com muita seriedade eles são administrados, nós temos conseguido fazer coisas que publiquem o amor de Jesus, que saiam dessas quatro paredes e levem o amor de Jesus para outros lugares. Não se trata do valor, mas do coração. Lembre-se disso, do coração. Quando Davi, falando de extravagância, quando Davi intencionou construir o templo, ele estava no auge da sua vida financeira, do seu reinado. Ele falou: poxa, eu quero construir um templo ao Senhor.
O Senhor manda o profeta Natan falar: ó, você não pode construir, você é um homem de sangue, você não pode construir, você derramou muito sangue, o teu filho vai construir uma casa para mim. O que Davi poderia ter feito? Ele poderia falar: bom, eu queria, não posso, não tenho essa possibilidade, esse problema fica para o meu filho. Mesmo sabendo que ele não poderia, porque o Senhor não permitiu construir o templo, Davi foi acumulando recursos, ouro, prata, artigos valiosos. Em dinheiro de hoje, valeria cerca de 21 bilhões de dólares, o que Davi deixou para Salomão. Falei: meu filho, eu não posso, o Senhor não me permitiu, mas eu não posso deixar de oferecer algo. Eu sou tão grato a esse Deus que, olha, está aqui, eu vou deixar muita coisa para que você use esses recursos. Isso é generosidade extravagante. Quando o templo foi consagrado, Salomão sacrificou 1000 bois, fora as ovelhas. Eu tenho Abraão, que na velhice teve o filho da promessa, e o Senhor fala: eu quero testar esse coração, sacrifica Isaque num altar. Senhor, é seu, toma. Eu tenho Jó, que era muito rico, e do dia para a noite perdeu 10 filhos, perdeu todo o dinheiro. Não fosse isso suficiente, foi coberto de chagas, adoeceu da planta dos pés ao topo da cabeça, a ponto da sua esposa falar: o que você está fazendo? Amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca você fala. Se eu recebi coisas boas do Senhor, não posso eu receber as coisas ruins? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não são sobre valores, é coração, é gratidão. Existe recompensa na generosidade. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O dinheiro se foi, o valor de 15 mil reais ficou num perfume que contagiou uma casa. E depois saiu dali Jesus saiu e continuou sua jornada, pisando no chão de terra batida, andando pelas estradas empoeiradas, e ao longo de um tempo, aquele perfume também se esvaiu. Então o dinheiro não apareceu, porque esse valor, esse perfume não foi vendido como era a intenção de Judas. Mas por um momento, a adoração, a generosidade extravagante contagiou um ambiente. Mas muito mais do que isso, passados mais de 2000 anos, eu e você ainda ouvimos o que essa mulher fez. Tem coisa que você pode fazer, talvez esteja fazendo, que só Deus sabe. E que seja assim. Mas seja como Maria, um adorador extravagante. Se nós conseguirmos colocar o nosso coração num comportamento como dessa mulher, com certeza, com absoluta certeza, de alguma forma seremos recompensados pela generosidade extravagante. Eu não estou dizendo aqui para você negociar com Deus, apesar de que em Malaquias é o único lugar na Bíblia que Deus autoriza você a prová-lo. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Mas eu não estou desafiando você a negociar com Deus. Eu não seria inconsequente. Essa teologia não se assenta nesse lugar. Nós procuramos ser bíblicos. Somos uma igreja bíblica.
que se fundamenta no Evangelho, na palavra, no ensino dos apóstolos. Mas nós temos um cântico aqui, que é a tradução da própria Bíblia, que Deus é fiel, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Alguém duvida que Deus é fiel para cumprir as suas promessas? Tem alguém aqui que pode asseverar: Deus é infiel, Deus não cumpriu ou não cumprirá as suas promessas? Então, quando nós falamos de uma forma séria, fundamentada, que Deus há de recompensar a manifestação da sua generosidade extravagante, eu quero fundamentar isso Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem alguém aqui que deseja desagradar a Deus? Você elegeu Deus como seu opositor? Você elegeu em algum momento da sua vida Deus como seu inimigo? Ou Deus fez algo na sua vida que você possa conscientemente dizer: Deus é meu inimigo? Não, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu e você queremos agradar a Deus, e o que agrada a Deus é a nossa fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Por isso que no apelo eu disse: só venha quem crê, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Agora olha a consequência daquele que tem fé, uma fé que agrada a Deus, que se aproxima dele crendo que ele existe. Olha o que o texto diz: que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós dizemos que aqueles que manifestam em glória, glorificando ao Senhor, exaltando o seu nome, em gratidão, não estão negociando com Deus, estão fazendo como Maria, reconhecem o que Jesus fez por ela, olham para si: o que tenho eu para ofertar ao Senhor? O que tenho eu para oferecer em gratidão ao Senhor? Sabe qual é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, que você pode entregar ao Senhor? Não é sua casa, sua fazenda, a sua conta bancária, não, isso é periférico. O que você tem de mais valoroso, mais valioso para depositar, como Maria fez aos pés de Jesus, sabe o que é? É o seu coração. Sabe por quê? Porque se você coloca o seu coração aos pés de Jesus, você está dizendo: Jesus, está vindo tudo nesse pacote, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu estou depositando aqui. Porque a palavra de Deus diz: aonde está o tesouro, está o coração. Onde está o tesouro, está o coração. O teu coração está onde? O que vale mais para você é a sua própria vida. E Jesus Cristo veio para morrer em seu lugar. Que dará o homem, diz a palavra de Deus, que dará o homem em resgate da sua alma? Dinheiro não compra a sua salvação. O seu dízimo não contribui um átomo a favor da sua salvação. Uma oferta extravagante e generosa não contribui nada para concretizar a sua salvação, porque é graça. Graça é favor imerecido, já foi ofertado, já está disponível. Mas se ainda não temos entendimento e ainda ficamos com o coração dividido entre a racionalidade humana que diz: fica com você, retenha com você, controle você, é porque eu ainda não entendi que na verdade tudo pertence ao Senhor. Eu só estou lutando contra uma realidade, e quando eu estou fazendo isso, eu estou desperdiçando aquilo que nós lemos no começo,
que diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foram liberadas. Eu quero te convidar a só mudar o seu foco, parar de olhar como da terra para os céus, numa expectativa: um dia eu serei abençoado, um dia eu vou estar nos céus, um dia todo esse sofrimento, toda essa angústia vai acabar. É porque você está se olhando como um cidadão terreno. Mas aqueles que aceitaram a Cristo já têm a identidade dos céus. Então, muda a sua perspectiva, olha para a bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual que já foi liberada, e acessa e aplica na sua vida. Mas sabe o que precisa? Precisa ter fé. Você sabe, está vendo que uma coisa se conecta com a outra? A palavra está dizendo: todas as sortes de bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Mas também está dizendo: olha, se você tem fé, se aproxima de Deus, crendo que Ele existe. E se você faz isso, Ele recompensa. É como um pai amoroso. Eu tenho vários pais e mães aqui. O que tem de mais prazeroso da possibilidade de você abençoar a vida de um filho? Num ambiente de normalidade, porque sempre há exceções, sempre há as distorções sociais, mas num ambiente de normalidade, pai e mãe sentem prazer de abençoar. A palavra de Deus diz que Deus faz isso para filhos e filhas que se aproximam dele, crendo que Ele existe, porque tem fé que Ele pode fazer. E olha, para a gente concluir, muito mais do que poder fazer, porque Deus sim pode todas as coisas. Alguém duvida que Deus pode todas as coisas? Muito mais do que poder fazer, eu quero declarar sobre sua vida: Ele quer fazer, Ele quer te abençoar, Ele quer liberar sobre você bênçãos incontáveis. Ele quer fazer da sua vida uma transformação, que você consiga, a partir desse entendimento e dessa rendição em gratidão, dessa transformação de atitude e comportamento, indo para o comportamento de Maria, o desapego para a gratidão. Ele quer fazer não coisas medíocres. Você não adora um Deus de coisas pequenas e medíocres. Coisas grandes, insondáveis, Deus pode fazer e quer fazer na sua vida. Fique em pé. Fique em pé. Ouça esse cântico, ouça esse louvor, adore ao Senhor se você conhece a letra. Quem prometeu? Quem prometeu na sua vida? Quem prometeu que vai te abençoar? Quem prometeu que vai te salvar em Cristo Jesus? Quem prometeu que vai transformar a sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, diz a palavra. Ele não falha, Ele vai cumprir. Se você acredita, cante, libera a adoração, libera a sua voz em adoração. Nunca falhou, nunca vai falhar. Ele vai cumprir. A palavra dele sempre vai permanecer, nunca passará. Eu quero fazer um apelo, porque eu não consigo identificar se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus, até hoje não tomou essa decisão.
de entregar a sua vida a Jesus e experimentar as transformações que Ele há de fazer na sua vida. Há alguém aqui conosco que quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém que quer entregar a vida a Jesus? Esse é o único apelo que eu vou fazer, porque já fizemos uma convocação. Alguém? Então eu glorifico a Deus, porque todos que estamos aqui temos o entendimento que fomos alcançados, comprados, remidos pelo sangue precioso de Jesus. Então daqui para frente eu declaro sobre sua vida uma unção de generosidade, uma transformação, uma metanoia que mude a sua visão, a sua racionalidade, e você vai entender que em gratidão e por gratidão ao que Jesus fez na sua vida, você vai fazer como Maria, você entregará a Ele todo o seu coração, tudo que você tem. Ele vai controlar, Ele vai administrar, Ele vai te ajudar. Sabe, uma das coisas que Deus faz quando nós nos entregamos a Ele, Ele equilibra as nossas emoções. Ele traz um equilíbrio emocional que reflete inclusive na organização financeira. Eu tenho um jovem aqui que testemunhou essa semana. Ele mudou de emprego, está ganhando quase metade do que ele ganhava no outro emprego. Mas o que Deus tem feito na vida dele é uma bênção. Antes eu ganhava muito, mas eu não tinha dinheiro, não sobrava, eu vivia devendo. Agora eu ganho muito menos, mas eu comecei a ser fiel ao Senhor, e mesmo ganhando menos, a minha vida financeira está equilibrada. Tem coisa que só Deus explica, tem coisa que só quem experimenta um Deus que é presenteador, que é aquele que entrega presentes, que favorece os seus filhos e filhas, que confiam nele, que creem que Ele existe, tem fé e se aproximam dele. Se aproxima do Senhor, vai com tudo, leva teu coração, leva a tua vida, faz como Maria. Senhor, está aqui, ó, tudo isso te pertence. Amém, igreja? Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Seja essa a intencionalidade do seu coração, uma generosidade extravagante, uma generosidade extravagante, algo que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Sempre é Ele que te motiva, sempre é Ele. Eu tenho absoluta certeza que Maria foi impulsionada, não foi sentimentalismo. Ela não quis se aparecer, ela não quis fazer algo para os vizinhos ficarem comentando. O negócio era ela e Jesus. O negócio era ela e Jesus. Ela esqueceu que o valor, ela esqueceu de tudo. O meu negócio é com Jesus. O teu negócio é com Jesus. O teu negócio é adorar e glorificar o seu nome, com tudo que você é e com tudo que você tem. Pai, nós glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelas manifestações do teu amor que nos alcançou. Senhor Deus, pelos milagres que vamos experimentar ao longo dessa semana, daqueles que se aproximaram do Senhor, crendo que o Senhor existe, e com fé no coração declaram: Senhor, vem em meu favor e resgata a minha vida. Para esse, Senhor, nós suplicamos, sejam atingidos, impactados por algo que só o Senhor sabe e pode fazer, mas sobretudo, Senhor, a manifestação de gratidão pelo teu amor que nos alcançou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoa, guarda, protege as nossas vidas, a nossa família, nossos ambientes de trabalho, os empresários, os empreendedores. Senhor, a cada um nós suplicamos que haja, Senhor, o alcance do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Oramos com fé, porque sabemos que sem fé é impossível te agradar. Com fé nós oramos, declarando
pelo poder do nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Ele. Queridos, terça-feira nós temos a nossa celebração apostólica para os nossos visitantes, para toda a igreja. Terça-feira às 20 horas. Nós estamos numa série de mensagens que fala sobre células. Minha célula é o tema da nossa série de mensagens. Vocês viram o testemunho de uma jovem falando daquilo que o Senhor fez no coração dela, num ambiente de célula. Eu quero te convidar a frequentar, a participar e até muito mais, a ter uma célula na sua casa. Permita a transformação do seu ambiente, da sua casa, através de uma célula, de uma agência do reino. Você leva para sua casa numa célula uma agência do reino. É um ambiente maravilhoso. Não desperdice essa oportunidade. Eu espero ver vocês aqui na terça-feira. Ergam suas mãos. Deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe.